Pessoal, olha eu de novo aqui. Estou fazendo um outro vídeo. 7 horas 17 minutos, 22 de dezembro de 2022. Resolvi fazer um outro vídeo porque surgiu aí mais uma situação complicada aí. Bom, descobriram que o presidente Bolsonaro e o ministro da Defesa Paulo Sérgio foram alvo de um habeas corpus em que eles constam como pacientes, ou seja, um habeas corpus impetrado para protegê-los, né, contra o senhor Alexandre de Moraes. Esse habeas corpus foi protocolado no dia de ontem, dia 21. Então vamos olhar aqui, ó, acompanhamento processual, número do processo, nome da parte. Jair Messias Bolsonaro. Aí aparece aqui, ó, tá? Habeas corpus criminal, Superior Tribunal Militar, relator Carlos Vuik de Aquino. Carlos Vuik de Aquino. Certo? Então tá. Tem aqui a chancela do Ministério Público Militar, o Procurador-Geral da Justiça Militar. Vamos ver a movimentação disso aqui. Olha só, tá aqui, ó. Paciente, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Isso aqui me chamou muito a atenção porque vamos ver a decisão. Isso já foi decidido, tá? Isso já foi decidido. Então eu fui olhar aqui, eu digo, pô, mas o Alexandre de Moraes está querendo prender o presidente? Há alguma sinalização nesse sentido? Por que esse habeas corpus preventivo? Então vamos lá. Habeas corpus criminal. Aqui. Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por João Carlos Augusto Melo Moreira, indicando como pacientes o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e mencionando como autoridade coatora o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Alega, em suma, que a autoridade apontada como coatora teria cometido abuso de autoridade ao cercear o acesso a código-fonte do sistema eletrônico de votação, em desrespeito ao artigo 10 da Lei nº 12.527, de 2011, ao artigo 220 da Constituição Federal, de 1988, e ao artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os autos vieram conclusos, tendo em vista a atribuição desta presidência para decidir os pedidos de liminar em habeas corpus durante o recesso do tribunal ou nos períodos de férias coletivas dos ministros, consoante disposto no inciso 16 do artigo 6º do regulamento interno do STM. Pois bem, relato essencial e decido. Aqui ele faz um arrazoado sobre a questão da pertinência, né, da competência de julgamento, né? Não vou ler tudo aqui, vou deixar um pouco aqui para vocês lerem. Vocês podem pausar o vídeo e dar uma lida, tá? Vou puxar aqui um pouquinho para baixo, certo? Só o finalzinho aqui, ó. Assim, está cristalino que o pedido veiculado na presente ação constitucional não compõe a competência do STM nos termos da Constituição e das leis vigentes, o que impede o conhecimento da liminar pleiteada. Diante do exposto, não conheço o pedido de liminar formulado pelo impetrante, por se tratar de matéria estranha à competência do STM. Aí ele diz que isso aqui vai ser encaminhado oportunamente ao relator, que é o ministro Vuik de Aquino. Certo? Quem assina? General de Exército Lúcio Mário de Barros Góes.
que é o general 4 estrelas, atual presidente, que passará o cargo para um almirante de esquadra, que já está designado. Pois bem, o que me chamou a atenção nessa decisão aqui são duas coisinhas, tá? A primeira, ministro Paulo Sérgio, ok. Por que ele inseriu o presidente Bolsonaro? Vamos recordar o seguinte. As Forças Armadas, elas foram convidadas pelo então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, para participar da fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação. Aqui, o SEV. Não houve ordem do presidente Bolsonaro para tanto. O presidente Bolsonaro não é figura, não é agente nesse processo todo. Quem convidou as Forças Armadas foi o ministro Barroso. Convidou diretamente as Forças Armadas, convidou diretamente o Ministério da Defesa. Não houve ordem do presidente Bolsonaro. Portanto, por que Bolsonaro seria preso por conta de algo que sequer ele consta como agente? Isso me chamou a atenção. Poderão dizer, mas o Alexandre de Moraes inclui... Ok, o Alexandre de Moraes tudo bem. Porém, se o Alexandre de Moraes quer prender o presidente, ele procuraria algo um pouco mais factível, né? Alguma relação com atos antidemocráticos ou coisa do gênero. Até porque tá cheio de falsos bolsonaristas aí podendo ser utilizados como âncora para uma situação dessas. A questão do SEV não afeta Bolsonaro. Então isso me chamou a atenção. Eu fui pesquisar quem é este senhor, João Carlos Moreira. Ele é um engenheiro militar. E pasmem, senhoras e senhores do Conselho, ele entrou por 2 vezes com pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Este aqui é o primeiro. João Carlos Augusto Melo Moreira é um engenheiro militar aposentado que já apresentou 2 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O primeiro foi protocolado em 21 de fevereiro de 2020. O segundo, explicado neste texto, em 4 de março do mesmo ano. Para conferir a entrevista com o autor, consulte a página... Vamos dar uma olhada aqui? Vamos rolar um pouquinho para baixo. Resumo do pedido. O segundo pedido de impeachment apresentado por João Carlos Moreira retoma os principais argumentos do primeiro e incorpora o que chama de 24 crimes variados. 7 deles são quebra de decoro, o que, segundo a peça, configura crime de responsabilidade contra a improbidade da administração. E aqui tem um extrato, aqui, ó, o pedido na íntegra. Tem a imagem aqui, o print do pedido. Aí eles apagaram aqui, né? Esconderam dados do João Carlos. E tá aqui, ó. Inclusive tem aquele gesto que o presidente fez e tal. Por que esse cara agora entraria com um pedido de habeas corpus? Veja bem, um pedido de habeas corpus pode ser interpretado como uma tentativa de interferência, não, de uso pelo próprio presidente. Né? Se isso aqui, eu não sei se isso aqui já vazou para a imprensa, já passou para a imprensa, mas certamente vamos usar. Olha, o presidente Bolsonaro pede um habeas corpus que foi negado. Justiça Militar nega habeas corpus a presidente Bolsonaro. Por que esse cidadão está querendo envolver o Bolsonaro em algo que ele não tem participação? Sendo que este camarada já
já protocolou pedidos de impeachment contra o presidente. Então, minha gente, uma patifaria, uma canalice, uma tentativa de derrubar o presidente. Por que existe tanta tentativa de derrubar o presidente, sendo que nós estamos hoje a 9 dias do final do mês, portanto, do final do ano de 2022, e no dia seguinte a esses 9 dias seria a posse do presidente eleito, entre aspas. Por quê? Por que essa insanidade? Por que essa sanha de gente que se coloca como protetor do presidente, mas o envolve em todas as questões que podem gerar justamente para o presidente um pedido de prisão? Se não neste período até o final do ano, mas posteriormente. Essas pessoas, essa turminha aí que tentou tirar as pessoas dos quartéis, né? Agora aparece essa situação aqui, né? Essas pessoas nada mais estão fazendo do que acumular problemas que serão usados, obviamente, pelo STF num futuro para alguma ação contundente contra o presidente Bolsonaro. Porque, afinal de contas, Oswaldo Eustáquio, Hipócritas, Karina Belomé, quem mais entrou nesse circuito aí em Brasília? Tem mais gente aí, né? São pessoas que são, entre aspas, bolsonaristas, não é? Então essas pessoas, né, teriam, de certa forma, alguma ligação. E eu vi gente, inclusive, defendendo essas pessoas, falando que essas pessoas teriam pleno acesso ao palácio. Essas especificamente não, tá? Mas, de modo geral, eu já vi comentários dizendo, não, essas informações vêm de pessoas que têm trânsito no Planalto. Ou seja, os falsos bolsonaristas gerando, para aspas, provas contra o presidente Bolsonaro. O que aconteceu quando houve o quebra-quebra do dia 12 de dezembro? Onde foram se refugiar Oswaldo Eustáquio e o Bismarck? Justamente no Palácio da Alvorada. E o que o Paulo Figueiredo disse? Que o presidente Bolsonaro estaria abrigando, né, que Bismarck e Oswaldo Eustáquio estariam abrigados no Alvorada. O presidente Bolsonaro os abrigou, os defendeu, tratando o Bolsonaro como um presidente assim que protege os seus soldados, né? Tudo isso para incriminar o presidente numa futura investigação. Esses caras jogam contra, esses caras são inimigos. Esses caras não querem mais o Bolsonaro como uma liderança. Se possível, tentar derrubá-lo antes. Quem surgiria como uma liderança futura para substituir Bolsonaro? Deixo esse questionamento com vocês. Falou, pessoal. Até mais.